Bom, essa é a questão 6 do nível 3, e os dados do problema são os seguintes. Você tem uma pista de ciclismo nesse formato, ou seja, são duas circunferências tangentes no ponto A. A grande tem 4.000 metros, a pequena tem 2.000 metros, tá certo? Esses pontos, eles dividem as circunferências em arcos iguais, ou seja, cada um desses tem aqui 500 metros, uma vez que essa tem 2.000, são 4 pontos, e esse aqui tem cada um 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, tá certo? Bom, os ciclistas, eles devem sempre se deslocar, seja numa circunferência, seja na outra, no sentido das setas indicadas. Ou seja, se ele está na circunferência grande, ele tem que se deslocar nessa direção, e se ele está na circunferência pequena, ele tem que se deslocar nessa direção, sendo sempre que um deles passa pelo ponto A, ele obrigatoriamente tem que passar para outra circunferência, da qual ele estava anteriormente, tá certo? E, finalmente, o tempo de percurso de ambos os ciclistas ao longo da circunferência pequena é de 8 minutos, ou seja, ele percorre 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros em 8 minutos. Antes de fazer o enunciado do item A, eu vou fazer algumas considerações sobre o próprio enunciado do problema, que já dá algumas informações interessantes para a gente. A primeira coisa é observar que, uma vez que os dois percorrem essa circunferência no mesmo tempo e a velocidade dos dois é constante, então, necessariamente, a velocidade dos dois é igual. São iguais, perdão. Tá certo? A segunda observação é que eles só podem se encontrar sempre no ponto A. Por quê? Se eles se encontrarem no ponto E, nessa circunferência, significa que antes eles já se encontraram aqui. Então, a primeira vez é sempre no ponto A. Tá certo? E, além disso, eles têm que vir de circunferências diferentes. O ponto de partida deles tem que ser de circunferência diferente, porque se os dois partem de uma mesma circunferência, como eles têm a mesma velocidade, um vai estar sempre na frente do outro. Tá certo? Então, para eles se encontrarem, eles têm que partir de circunferências diferentes e o ponto de encontro é sempre o ponto A. Okay? Bom, beleza. O item A dessa questão faz a seguinte pergunta. Se um ciclista parte do ponto B e do outro do ponto D, em quanto tempo eles vão se encontrar pela primeira vez? Tá certo? Bom, a gente, como eu acabei de falar, a gente lembra que eles só podem se encontrar no ponto A. Ora, esse aqui parte do ponto B. Tá certo? Digamos o ciclista 1. A primeira vez que ele passa no ponto A, a gente observa que ele andou exatamente 3 quilômetros. Ok? Esse aqui, a primeira vez que quando ele parte do ponto D, a primeira vez que que ele chega no ponto A, ele chega no primeiro 1 quilômetro. Portanto, quando ele passou aqui, o do ponto B ainda está nessa posição. Mas observa que o ciclista que partiu de D, ao passar pelo ponto A andando 1 quilômetro, e em seguida fazer a volta completa andando 2 quilômetros, que é o perímetro dessa circunferência, ele completou os 3 quilômetros no mesmo tempo em que esse aqui percorreu os 3 quilômetros, porque eles estão andando a velocidades iguais. Correto? Bom, agora basta ver em quanto tempo cada ciclista percorre 1 quilômetro, porque ambos percorreram 3 quilômetros para chegar no ponto A. Ora, se eles fazem 2 quilômetros em 8 minutos, eles fazem 1 quilômetro em 4 minutos. Logo, em 3 quilômetros, que é o que cada um tem que andar do seu respectivo ponto de partida para se encontrar em A, eles vão percorrer em 12 minutos. Ou seja, o primeiro ciclista partindo de B, o segundo de D, após 12 minutos, eles se encontram no ponto A. Tá certo? Bom, o item B, ele quer saber da onde dois ciclistas devem partir, da onde os dois ciclistas devem partir, para que eles se encontrem
como a gente sabe, no ponto A, 20 minutos depois. Tá certo? Bom, para isso eu vou usar um artifício, eu vou dividir cada arco desse de 1.000 metros em arcos de 500. E vou botar uma letrinha. Esse aqui vai ser o meu P, esse aqui vai ser o meu Q, esse aqui meu R, esse aqui o meu S. Perdão? Meu S. Tá certo? Bom, observa agora que cada pedacinho desse tem 500 metros. E eu lembro que 500 metros, cada ciclista percorre em 2 minutos. Tá certo? Então, em 20 minutos, tá certo? Cada ciclista vai ter que ter percorrido 10 vezes esses 500 metros. Tá certo? E lembrando que eles se encontraram no ponto A. Ora, se eles se encontraram no ponto A e vindo de circunferências diferentes, basta eu partir do ponto A, olhar um ciclista que proveio da circunferência grande e olhar o que ele andou para trás. E aquele que proveio da circunferência pequena, andar para trás. E andar para trás, como? Arco a arco, até somar 10 vezes esse arco, porque são 10 vezes 500 metros, que vai dar os 20 minutos, uma vez que cada 500 metros, cada um percorre em 2 minutos. Certo? Então, agora, vamos ver, partindo de A, o ciclista que proveio da circunferência grande, ele proveio daqui. Se eu andar para trás, eu tenho que fazer essa direção. Certo? Ele veio daqui, eu tenho que, essa direção. Certo? Então, andando 10 arcos e passando pela pequena, se necessário, eu vou ter simplesmente A, S, eu andei o primeiro arco, D, o segundo arco, R, o terceiro arco, C, quarto, Q, o quinto, B, o sexto, P, o sétimo, A, o oitavo. Agora, ele está vindo daqui, né? Quer dizer, uma vez que a circunferência anda assim, ele tem que andar, voltar para cá. G é o nono e F é o 10º arco. Tá certo? Vou fazer a mesma coisa. Então, ele proveio daqui. Agora, o ciclista que veio da circunferência pequena, que se encontrou com o outro no ponto A, eu vou fazer exatamente andar 10 arcos para trás, 10 arcos de 500 metros, nessa direção. Então, eu tenho A, depois andei o primeiro arco, cheguei no G, o segundo arco, F, o terceiro, o E, o quarto, o A, o quinto, ele está andando assim, então tem que voltar aqui, o S, o D, sexto, o R, o sétimo, o C, o oitavo, o Q, o nono e o B, o 10º. Portanto, eles partiram um do F e outro do B para 20 minutos após eles se encontrarem. Tá ok? Bom, agora, no item C, eu quero esboçar o gráfico do comportamento da distância entre os dois ciclistas, certo? Um partindo do ponto G, eu vou agora botar um quadradinho aqui, e o outro partindo do ponto D. Então, vou apagar aqui, botar um quadradinho no ponto D. Ou seja, a partir do momento que eles começam a se deslocar na respectiva direção, eu quero medir a distância entre eles e esboçar isso graficamente. Okay? Bom, no instante zero, ele está parado e o outro está parado. Portanto, eles estão a distância 500 mais 1.000 metros um do outro, ou seja, 1.500 metros. Tá certo? Então, olhando aqui, no instante 0 segundos, 0 minutos, eles estão a 1.500 metros de distância um do outro.
Agora, nos 2 minutos seguintes, a gente lembra que nos 2 minutos seguintes, cada um andou 500 metros. Então, significa que ele estava aqui, esse estava aqui, esse andou 500 metros, esse andou 500 metros. Eles estão a distância de 500 metros. E o gráfico é linear porque eles estão a velocidade constante. Então, significa que de 1.500 no instante zero, eles caem para a distância entre eles de 500 metros nos 2 minutos seguintes. Bom, nos 2 minutos seguintes, eu lembro que um está aqui, o outro está aqui. Esse passou 500 metros e esse passou 500 metros. Eles continuam a 500 metros. Tá certo? Então, de 2 a 4, eles estão a 500 metros de distância. E a distância é constante porque exatamente quando um está aqui e o outro está aqui, essa distância que eles estão caminhando a velocidade constante, elas continuam sempre a mesma distância igual. Portanto, de fato, é uma linha horizontal, de 2 a 4. Ok? Bom, de 4 a 6, eu lembro que um está aqui e o outro está aqui. Eu vou até mudar de cor, porque para a gente... Então, um está aqui e o outro está aqui. Okay? Passado mais 2 minutos, de 4 a 6, esse aqui, ele vai ter que vir para cá, porque ele tem que entrar na outra circunferência. E esse ponto vai para cá. Ele tem que andar nessa direção. Isso significa, então, que eles estão a 500 mais 1.000 metros, eles estão a 1.500 metros. Certo? Não, perdão. 500 de 4 a 6 a 1.500 metros, de fato. Então, de 4 a 6, de fato, ele chega a 1.500 metros, que está aqui. Correto? Agora, de 6 a 8. Bom, 6 a 8, esse passou para cá e esse passou para cá. Então, a gente tem o quê? 500 mais 1.000 mais 1.000, ou seja, 2.500 metros de distância. Ou seja, de fato, de 6 a 8, eu saio de 1.500 e vou a 2.500. Bom, agora vamos observar que de 8 a 10, de novo, a distância fica constante. Então, passado mais 2 minutos, esse ciclista está aqui e esse outro está aqui. Tá certo? Então, a distância, de fato, ele é 500 mais 1.000 mais 1.000. 2.500. Agora, eu estou de 8 a 10, certo? Continua 2.500. 8 a... Isso. 500 mais 1.000 mais 1.000. Então, de 8 a 10, eu continuo em 2 em 500. E pelo mesmo motivo que eu argumentei anteriormente, quando esse aqui está andando de 2 a 10, essa distância aqui entre eles continua sendo os 2.500. Tá certo? Quando eles continuam andando daqui para cá e esse aqui daqui para cá, é sempre a mesma distância porque eles estão em velocidades iguais. Bom, agora, de 10 a 18, na verdade, mas vamos ver de 10 a 12, isso vai se repetir. De 10 a 12 agora, não de 12 a 18, mas de 10 a 12, o que acontece? Esse aqui andou para cá e esse aqui caiu para cá. A distância entre eles, agora, é de 1.500, porque eu estou olhando sempre a distância menor, a distância que eu escolho. Tá certo? Então, é 1.500. Então, de 10 a 12, eu caio exatamente de 2.500 para 1.500 metros. Agora, vamos ver de 12 a 14. De 12 a 14, esse aqui passou, aqui de fato é 1.000, ele está aqui. De 12 a 14, esse aqui passou para vir aqui, nos 2 minutos seguintes, tá certo? E esse ciclista veio para esse ponto aqui. Então, a menor distância é essa aqui, que é exatamente 1.500. Certo? Então,
daqui aqui é 1.500, e vocês podem observar que, na verdade, até os 4 próximos minutos seguintes, eles vão continuar a mesma distância. Um vai estar aqui, o outro vai estar aqui. Eles vão continuar andando 500, sempre a mesma distância, sempre a mesma distância. Tá certo? Então, de fato, é constante de 12 a 18. Agora, de 18, então, de 12 a 14 eu estava aqui, né? Agora eu já me perdi um pouco. De 12 a 14... eu estava aqui, 1.500 metros. Então, 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18. Então, tá certo. Então, o azul está aqui agora e o vermelho está aqui em 18. Ok? Bom, beleza. Agora vamos lá de 18 a 20. De 18 a 20 eu tenho que andar mais 2 minutos, evidentemente, só que esse entra na circunferência pequena. Então, esse azul passa a estar aqui. E esse vermelho passa a estar aqui. Então, a distância entre eles é 1, 2 e 500. Certo? Então, daqui até aqui é 2.500. Ele parte de 1.500 e chega em 2.500 nos 2 minutos seguintes. Então, de 20 a 22, que eu tenho que andar mais 2 minutos, observa que eu andei 500 aqui e 500 aqui. Tá certo? Então, a distância agora é essa daqui até aqui. Vou botar esse aqui vermelho e esse aqui agora o azul. Eu vou andar exatamente 500 mais 1.000, 1.500. 1.500 mais 1.000, 2.500. Ela é, de fato, constante nesse intervalo de 2.500. E vamos ver dos últimos 2 minutos restantes. O azul está aqui e o vermelho está aqui. O vermelho anda mais 500 metros, que são os 2 minutos finais, e esse aqui mais 500 metros. E a distância dele passou a ser 1.500 metros, tá certo? E é claro que, se continuar, esse gráfico vai se repetindo indefinidamente, e eu, de fato, nos últimos 2 minutos, eu saio de 2.500 a 1.500. E esse é o gráfico que esboça a distância entre os dois ciclistas, um partindo do D e o outro partindo do G.